Vladimir Putin coloca territórios ucranianos ilegalmente anexados pela Rússia sob lei marcial. Mas na prática, o que isso significa e como isso pode interferir no curso da guerra? Para você entender o que está acontecendo nessa notícia urgente, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje com uma notícia urgente, alerta máximo no conflito entre Rússia e Ucrânia. Antes de eu mostrar aí as manchetes que eu separei para você nesse dia de hoje, nessa manchete extremamente tensa, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito, o botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, ajudando a gente a chegar aí aos 100 mil inscritos. E claro, o seu like é fundamental se você gosta do canal, gosta dos vídeos, deixa o seu like aí agora, porque isso é importante demais para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para o maior número de pessoas. Posso contar com a sua ajuda? Obrigado de coração. Não esquece não, like agora. Valeu! Vamos lá então para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje. São duas manchetes explicando o que é essa tal de lei marcial e como ela pode de fato impactar no conflito da Ucrânia. Podemos dizer de antemão que isso é sem dúvida uma medida desesperada do Putin. O Putin que está perdendo o controle sobre o seu exército, perdendo o controle sobre a população que ele comanda com mão de ferro, muita gente fugindo da Rússia, se negando a servir, quebrando o braço para simplesmente não ser convocado, uma vez que ele convocou 300 mil reservistas. Então vamos aí para a primeira manchete que eu separei para você, manchete da BBC, que diz assim no seu título: por que Putin dobrou a aposta ao decretar lei marcial em regiões ocupadas da Ucrânia? Primeira coisa que você precisa entender, inclusive eu vou colocar um mapa aqui na tela para a gente fazer uma explanação. Tá aqui o território da Ucrânia, território que em parte foi roubado aí pelo Vladimir Putin. Essas aqui são as regiões que estão ali no leste da Ucrânia ou a oeste da Rússia, regiões que o Putin já anexou através de um plebiscito, um referendo fraudulento que não é reconhecido por nenhum país do mundo. Quer dizer, mentira, por Belarus, do lunático do Lukashenko, que é o fantoche do Putin e o puxadinho do Kremlin. Então esse aí não vale. Você aí que é Putin boy, que adora o Putin, gosta de colocar bobagem aqui nos comentários, lembre, o comentário está sempre aberto para você. Agora, coloque aí o seu comentário com inteligência e responsabilidade, tranquilo? Vamos seguir aqui. Então, esses territórios aqui, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, além da Crimeia, região anexada há bastante tempo, são as regiões que estão sobre lei marcial. Então, não é todo o território russo, é aquele território russo que, em parte, a Rússia de Vladimir Putin controla. Em parte, porque sequer eles controlam toda a região e o exército ucraniano a cada dia vem ganhando terreno na sua contraofensiva. Então vamos aí para as letrinhas pequenas para você entender de fato o que está acontecendo? Então diz assim a BBC: com o decreto, Putin impôs lei marcial nas 4 regiões ucranianas que ele afirma ter anexado: Lugansk, Donetsk, está escrito errado aqui, né? Zaporizhzhia e Kherson. Não está claro qual diferença, se houver, isto fará. Certamente não convencerá as tropas ucranianas a entregar suas armas. Kiev está determinada a conquistar o território perdido. Sem dúvida nenhuma. Não acho que com essas medidas aí meramente administrativas, o exército ucraniano, que hoje está com a vantagem tática, esse é um recorte do momento, não sabemos como será no futuro ainda. Acredito que a longo prazo a Rússia tende a se fortalecer, mas nesse momento específico da guerra, a Ucrânia está vencendo. Então os ucranianos não vão entregar suas armas, até porque eles estão lutando para defender a sua casa, o seu lar, a sua pátria, que é sagrado. Assim como os russos lutariam aí com a faca nos dentes se fosse para defender verdadeiramente o território russo, embora agora o Putin já faz aí a fake news de dizer que esses territórios anexados são territórios russos. Não são. A Crimeia não é russa, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia, nada disso é russo. Isso é território roubado, que fique bastante claro. E para você que acha que o Putin é bonzinho, o Putin invadiu a Ucrânia porque ele quer ampliar o território e ser considerado na Rússia um herói, uma espécie de czar, uma espécie de Stalin.
É isso que o Putin quer. Não tem nada a ver com a ameaça que a OTAN representava à Rússia. A OTAN nunca quis colocar armas ali, pelo menos a Ucrânia não colocaria armas nucleares da OTAN no seu território. Isso seria uma sandice, até porque a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, embora não seja, como ela está provando, uma potência ou uma superpotência militar. É nuclear. Vamos ver para o último parágrafo? Mas o presidente também apertou a segurança em toda a Rússia, introduzindo 3 níveis de seguranças diferentes. Então, olha só o que está acontecendo. Embora essas regiões aqui estejam nesse momento, pelo menos na forma retórica aí, sob lei marcial, não sabemos ainda se a população do lugar vai obedecer e se o exército vai conseguir impor a lei marcial. Já vou te explicar o que significa essa história de lei marcial. O resto da Rússia foi colocado também sobre questões de segurança. Então, a fronteira aqui, ó, entre Rússia e Ucrânia tem sido bombardeada pelas armas que a Ucrânia tem recebido da OTAN. Então, simplesmente toda a Rússia está sob um regime de segurança especial porque a coisa apertou por Vladimir Putin. Ele está vendo que a água já está batendo ali no peito e ele está tendo graves problemas com seu exército. Nada saiu como planejado. E aí eu tenho certeza que você vai me perguntar: pô, Tobias, mas que história é essa de lei marcial? Ainda não entendi o que de fato significa, já que a matéria aí não deixou claro. Por isso eu trouxe aí uma outra matéria para você, matéria aí do UOL Notícias, que diz o seguinte, olha só o título: o que é lei marcial? Entenda o controle militar adotado na Ucrânia. Repito, não é sobre toda a Ucrânia, sobre os territórios que o Putin acha que controla. Vamos lá para as letrinhas pequenas. As principais consequências da lei marcial são a suspensão de parte ou de todas as liberdades fundamentais do cidadão que moram na área afetada. Ou seja, os cidadãos ucranianos que moram nesses territórios terão seus direitos cassados imediatamente. Todo o ordenamento jurídico daquela região simplesmente deixa de existir e é o líder militar que controla a região vai passar a tomar as decisões. Imagina, só para você entender, se o Brasil estivesse no estado de lei marcial, se o presidente da República, com apoio do Congresso, decretasse isso, todos os direitos de nós, cidadãos brasileiros, estariam sumariamente cancelados. Tudo estaria nas mãos do comandante militar que estivesse no controle. Ou seja, você poderia ser preso de qualquer forma, sua casa poderia ser invadida a qualquer hora do dia, não ia precisar de mandato, absolutamente nada disso. Você poderia ter toque de recolher, você poderia ser forçado a deixar a sua residência, coisas do tipo. Vamos continuar aí, ó. Ficam restritos os direitos de se deslocar, se reunir, manifestar opinião e até mesmo o direito de não ser preso sem fundamentação jurídica. Ou seja, simplesmente o exército pode chegar na sua casa e falar: você está preso. Por quê? Não vamos nem te dar justificativa. Você simplesmente está preso. Galera, se isso aí não é uma ditadura total e completa que o Putin está querendo impor, radicalizando para cima dos ucranianos, porque ele está perdendo o controle e perdendo o apoio, inclusive dessas regiões. Regiões que sim, Lugansk e Donetsk, queriam a anexação à Rússia, queriam aí a separação da Ucrânia, mas boa parte da população dessas localidades já não quer mais, porque já vê aí o que de fato a Rússia representa, uma ameaça às liberdades. Continuando, frequentemente introduzida como medida temporária durante guerras, essa resolução também pode ser aplicada após catástrofes como desastres naturais e situações de caos. Vou pegar aqui um exemplo também fictício, tá? Imagina aí que durante imagina durante um tsunami, durante um furacão, ou até durante a pandemia que nós tivemos recentemente, nós tenhamos uma situação de convulsão social. A população sai às ruas, começa a saquear lojas, está faltando comida, falta combustível, falta energia, simplesmente a população está completamente revoltada e o governo perde o controle. Então ele decreta lei marcial para que as Forças Armadas, a polícia, os órgãos de repressão tenham mais força, poder e autoridade para impor a questão da lei marcial. Mas é claro, eles vão precisar conseguir impor essa questão, porque pode acontecer de terem grandes embates aí entre o exército, a polícia e a população que não aceita essa lei marcial. Para finalizar, ao retirar as funções de autoridades como políticos e diplomatas, a lei marcial concentra o poder em membros de alta patente das Forças Armadas.
Como no caso da Rússia, os militares de alta patente, inclusive o parlamento, todos são basicamente pau-mandados, cachorrinhos na mão do Putin, não tem autonomia, simplesmente é o que o Putin quiser que seja feito. É isso que está acontecendo. Agora acredite, por que o Putin tomou uma medida tão desesperada? Porque ele está percebendo que ele perdeu a liderança no conflito e vai ser uma vergonha absurda se simplesmente a Ucrânia conseguir expulsar as tropas russas, que se diziam o segundo maior exército do mundo, um exército extremamente poderoso, com armas modernas. É capaz, e aliás é muito provável, que se a Rússia de fato for expulsa, não de todo o território ucraniano, que eu acho difícil isso acontecer, mas se for expulso de mais alguns territórios importantes, o Putin pode inclusive perder o poder, porque a sustentação dele na Rússia se faz mediante a força. Existe um culto à imagem, à personalidade do Putin como um líder forte. Aliás, algo que é tradicional na Rússia. Os russos parece que adoram líderes militares, líderes políticos fortes. Haja vista aí toda a trajetória, toda a história da Rússia, do período da União Soviética e anteriormente também do Império Russo com os czares. Então essa é a situação do Putin, ele deixa tudo mais tenso na região da Ucrânia. Agora não tenha dúvida, os ucranianos vão revidar porque eles não vão aceitar de forma alguma o que está acontecendo. Mas e você? O que você acha dessa lei marcial? Você acha que o Putin agiu de maneira correta ou você acha que isso é só mais uma medida desesperada na qual ele está tomando para tentar manter o controle através da força? Sua opinião mais do que fundamental. Você que concorda comigo, coloca sua opinião aqui. Agora você que discorda, mais importante ainda, coloca a opinião aqui também, porque eu leio tudo. Mas como eu sempre falo, seja inteligente no que você vai escrever. Para de escrever bobagem, com ofensa, porque simplesmente eu ignoro esse tipo de comentário. Tamo junto? Chegou até aqui? Tá gostando do canal? Tá gostando dos vídeos? Então dá uma moral, dá uma força e clica aqui, ó, na logo do canal, tá aparecendo aqui agora. Badala o sininho das notificações, se inscreva e, claro, não sai antes de deixar o like. Deixa o like, porque isso vai me ajudar demais. Obrigado por ter chegado até aqui. A gente se encontra amanhã com mais um episódio. Eu tô aqui, ó, de olho em tudo que tá acontecendo para te deixar mais do que atualizado. Tamo junto? Beijo do Toby. Até o próximo episódio. Fui!